Em nome do Eu Sou que Eu Sou, em nome do meu Cristo pessoal, Cristo pessoal de todos aqui presentes, apelamos à presença eletrônica do Mestre Ascenso Saint Germain para que seja colocada sobre nós durante todo esse estudo. Apelamos aos anjos do Arcanjo Miguel, aos anjos de Astreia para selarem um ciclo de proteção de chama azul ao redor das nossas casas, dos nossos 4 corpos inferiores e sobretudo do nosso corpo mental, para podermos fazer o máximo proveito desse estudo hoje. E que a presença do Mestre Ascenso Saint Germain esteja conosco, iluminando os nossos pensamentos, para que possamos compreender ao máximo esses ensinamentos dentro da sua presença eletrônica. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, da Mãe Divina. Amém. Preciosos buscadores da sua própria liberdade, saibam que o poder pleno do 3x3 é o poderoso momentum da torrente de amor proveniente do coração de Deus. Inundando o universo de alegria transbordante, ele flui para o seu próprio coração. Esta é a fonte cósmica do amor puro que surge como radiância entronizada de cada manifestação da natureza, nas hostes angélicas e no homem. É a este amor de Deus que devemos prestar nossas homenagens, sempre que bebermos as fragrâncias florais dos botões de beleza natural que se curvam à luz do sol e ao vento suave. Este amor é também o poder motivador subjacente a toda a ação angélica. Portanto, aqueles que se aproximarem muito das hostes angélicas para poderem receber sua proteção, radiância e bênçãos, serão mais sábios se mantiverem a harmonia em todas as ocasiões e se rejeitarem todas as formas de discórdia humana. O maior amor jamais encontrado no homem é o amor que oferece sua vida diariamente para manter o bem-estar de seu amigo. Que serviço maior pode ser prestado à vida, senão a simples manifestação do amor? Lembrem-se, o verdadeiro amor é o grande imã que atrai o poder do coração de Deus, carregado da sua sabedoria sagrada. O segredo da evocação do poder, então, realmente oculta-se no seio do amor. É preciso reconhecer que homens e mulheres do primeiro raio, que invocam com tanto sucesso o poder, fazem-no recorrendo ao grande poder do amor e daí retirando o poder de Deus. Esse é um ponto muito interessante, né? Não é possível a gente manifestar o poder realmente divino, né? Qualificado pelo amor divino, se a gente não tiver, antes de tudo, nos voltando para o amor, né? Isso é complementar ao que eu começo falando na primeira lição, né? De que a gente recebe o poder e que o correto uso do poder é qualificá-lo com amor, né? Então, é como se a gente estivesse falando a mesma coisa, mas partindo do outro lado da equação, né? Vamos a partir do amor conseguir um impulso maior de poder também, né? Na verdade, os diferentes aspectos da chama trina eles têm que crescer harmonizados e em equilíbrio, né? Mas está aqui um segredo, né? O segredo para a gente poder ter poder, né? Para a gente poder manifestar o poder divino, é a gente extrair esse poder do cerne da chama do amor. Parte A. A obra do amor perdida nas transigências humanas. Transigências humanas. Transigência é um sinônimo de acordos, né? Compromissos, assim. É quando a gente faz um compromisso onde a gente cede, né? Onde as duas partes cedem. Assim. Então, a obra do amor perdida nas transigências humanas. Infelizmente, alguns de nossos leitores, por puro desconhecimento e às vezes por intolerância, procuram encontrar uma falha em nossos ensinamentos e em nossos conceitos. Ora, a mente humana pode ser extremamente astuta e teimosa. Se os indivíduos se decidirem a encontrar uma falha ou contradição em nossas palavras, estejam certos de que eles conseguirão. Assim, os investigadores que buscam a falácia no próprio logos sempre conseguem encontrar uma resposta falsa ou uma conclusão errada, através dos mesmos sistemas de lógica humana que as suas ordens sustentarão ou justificarão seus próprios fins segundo a premissa aceita. Lamento que pessoas assim sejam impulsionadas por seus vácuos de autoconhecimento
e pela necessidade de provar que tem sempre razão. Mas não posso nutrir uma preocupação indevida pelo destino delas. Um dia buscarão humildemente a verdade. Eu coloquei uma chargezinha que ilustra isso. Cara, tá chovendo, sai daí. Já falei que não está chovendo. Né? Isso aqui é a imagem da arrogância humana, assim, do orgulho humano, né? Que é sempre ter razão, mesmo quando as evidências claras e concretas negam isso. Né? Todavia, preocupo-me com os sinceros, e por conseguinte gostaria de mencionar a lei dos relacionamentos envolvidos nas polarizações da consciência humana, contrárias à lei da polaridade divina, inerente a todo atributo ou beatitude da divindade. Isso aqui pode parecer um pouco difícil de entender por agora, mas o mestre vai dedicar boa parte dessa lição a explicar o que ele falou nesse slide, né? Apenas introduzindo. Ele vai fazer uma distinção entre as polarizações envolvidas nas questões humanas, né? Quer dizer, uma polarização imbativa, com a polarização divina, que é complementar. Né? Alguns de vocês têm consciência de que o estudo dos relacionamentos de opostos nos planos da relatividade reflete-se na dialética do filósofo alemão do século XIX, Georg Hegel, cuja teoria afirma o processo de reflexão do homem e toda transformação histórica afirma que o processo de reflexão do homem e toda transformação histórica resultam da interação de 3 elementos: tese, antítese e síntese. Segundo este observador das forças da vida, toda tese gera o seu oposto, ou antítese, e a interação de ambas produz uma síntese, que transcende as 2 primeiras. A síntese emergente, por sua vez, torna-se uma nova tese. E todo o processo repete-se ininterruptamente. Então você tem A, mas você tem B. Aí A e B interagem e geram C. C é maior que A e B. Né? Aí esse C então passa a se tornar o novo A. Esse C que já transcendeu aquele primeiro A e B vai se tornar o novo A e vai surgir uma antítese em relação a esse novo conceito. Eles vão interagir, vão gerar um novo conceito transcendente. E assim por diante, é assim que a lei das polarizações gera a constante transcendência dos conceitos por meio das sínteses. Né? Essa é a teoria de Hegel. Assim, na dialética hegeliana, toda evolução é produzida por meio do conflito inevitável de forças contrárias. Né? A evolução resulta dessa interação das forças contrárias, gerando a transcendência. Esse é um princípio que Karl Marx virou de cabeça para baixo em seu materialismo dialético, no qual ele substituiu o idealismo de Hegel pelo materialismo econômico. Enquanto Hegel defendia o valor do Estado e via no processo dialético a evolução do princípio espiritual, ou seja, essa transcendência, né, que acontece, Marx estigmatizou o Estado como um mecanismo de exploração, afirmando que todo progresso surge de conflitos envolvendo os meios econômicos de produção. Ou seja, para Marx, todo progresso é porque uma pessoa está explorando a outra. Né? Todo ganho é porque alguém está perdendo. Né? Ele perverteu essa ideia. Né? Tirou o conteúdo transcendental da ideia e transformou isso numa ideia materialista. Né? Sem um sentido de transcendência, sem espiritualidade. Vocês que compreendem a premissa dos ensinamentos dos mestres ascensos como a lei do um, nem sempre levam em consideração esta lei da relatividade, que norteia o mal e o bem relativos, percebido por psicólogos, cientistas e filósofos do mundo. Né? Ou seja, os intelectuais do mundo muitas vezes lidam com essas questões, né? com as polaridades, com os pares de opostos e como que eles interagem. E a gente que está na senda, né? Por estar em contato com a unidade divina, a gente acaba prestando menos atenção nesses detalhes. Né? Além disso, no mundo de Maya é o mundo da ilusão, né? É o mundo da dualidade, em que bem e mal estão sempre relativamente em oposição, também devemos levar em conta a má qualificação dos absolutos do poder, da sabedoria e do amor, a respeito dos quais estivemos falando. Portanto, nós desejamos tocar nas equações humanas e nas divinas. Ou seja, o poder divino é uma coisa absoluta. Né? A sabedoria divina é algo absoluto. O amor divino é algo absoluto.
Mas esse absoluto divino, que é um, ele tem a sua má qualificação no plano da forma, né? Tem os abusos humanos desse atributo que na verdade que é uno em essência, mas que o ser humano, por meio do mau uso, gera uma polaridade em relação a ele, né? Então, mas você vai tratar não apenas do que está na lei da unidade, mas daquilo que também resulta do ser humano se voltando as costas a Deus, digamos assim, e gerando então uma lei da dualidade que gera embates, né? E ele vai falar sobre esses dois lados, né? Como eu falei antes, a polaridade divina, que é um senso de complementaridade, né? A gente pode pensar no símbolo do yin e do yang, né? E a polarização humana, muitas vezes ela vem numa chave de embate, né? Que é diferente da divina, né? A lei do um, baseada na unidade do ser, também funciona dentro da estrutura da razão humana e dos fatos humanos. E quando completa o círculo da experiência do indivíduo, ela sustenta a verdade e expõe o erro. Então todos nós tivemos situações nas nossas vidas onde a gente estava numa mentalidade dualista, não conseguia entender o que estava acontecendo, e aí teve que viver algumas experiências, chegou num momento em que, entendi, de repente aqueles dois pares de opostos que a gente via como um conflito, deixam de ser um conflito, né? Acontece uma harmonização. Quer dizer, a gente sai dessa lei da dualidade e de repente entra na lei do um, né? É um salto de consciência que acontece justamente quando acontece isso que o mestre falou, quando fecha um determinado ciclo de karma que a gente precisava equilibrar e aquela questão fica resolvida. Contudo, na percepção humana de dois olhos do mundo, adquirida após o abandono do autoconhecimento edênico no um e como um, ou seja, quando a gente está na unidade, a gente se auto-percebe como a própria unidade, né? Não tem dois. Então, desde que a gente abandonou esse senso de autoconhecimento no um e como um, do Jardim do Éden, quando a visão de mundo do homem e da mulher deixou de ser uma só, no olhar imaculado e onividente de Deus, mas tornou-se igual à da legião de anjos caídos sedutores, chamados serpentes, houve inalteravelmente dois lados de cada equação humana, com o pêndulo oscilando de quente para frio, da direita para a esquerda, sempre aguardando simplesmente que acontecesse. O que acontecesse. Né? Então, a partir do momento que a gente entra na dualidade, a gente entra justamente nessa lógica. Por que a serpente que nos traz para a dualidade? Se você for pensar na serpente, ela faz justamente esse movimento. Vai para um lado, mas vai para o outro. Vai para um lado, mas vai para o outro. Né? É um senso de dualidade, realmente. Assim, olha, veja bem. É assim, mas também pode ser assim. Mas tem esse lado, mas tem aquele lado, né? É a própria serpente que faz esse... a gente percebe no nível energético mesmo que é o movimento da serpente, né? De um lado para o outro e fica constantemente perdida nessa mentalidade dualista, né? O mesmo não ocorre na equação divina. Nesta, a verdadeira polaridade divina de alfa e ômega, o mais e menos da divindade, e de cada membro da trindade, são as contrapartidas masculina e feminina do ser. Elas são complementares e não contrárias, cumprindo sempre a lei do um como totalidade divina. Mas na condição humana, assim como existe o polo positivo, existe o negativo em uma dada situação. Trata-se de forças contrárias, rivais por natureza e mutuamente destrutivas. Por exemplo, se a tese é o amor humano, sua antítese será alguma forma de polaridade contrária à do amor. O ódio, o medo, a desconfiança, ou mesmo o vago desagrado do homem. Né? Quando a gente fala assim, não fui com a cara daquela pessoa, né? Isso é o vago desagrado. Sua síntese será uma versão diluída de ambos, sem qualquer fidelidade a um ou ao outro. Então isso acontece muito nos relacionamentos, né? A gente vê duas pessoas que falam que se amam, né? Estão juntas, tem uma união sexual, assim, e elas falam, a gente se ama. Mas em um determinado momento você vai ver elas brigando, né? Odiando uma outra, né? Então é essa polaridade do amor humano e do ódio humano, né? Que se manifesta ali, né? Isso é algo realmente humano que pertence ao campo da dualidade, né? Que muitas vezes está distante da lei do um e do amor verdadeiro, do amor divino. Né? Que nem mais se falou, a síntese, então, né?
O que seria esse relacionamento dessas duas pessoas que a gente tomou aí como um símbolo? O relacionamento delas é a síntese. O que é essa síntese? É um relacionamento que tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem momentos de amor, tem momentos de briga, momentos de ódio, momentos de prazer. Mas se você for juntar a equação completa do que é aquele relacionamento, você chega numa síntese, né? No que aquele relacionamento é, que é uma versão diluída tanto do amor quanto do ódio, né? Fica uma coisa meio... realmente da dualidade, né? Do campo de Maia, da ilusão. Esse é o estado morno de mediocridade que Jesus desdenhou ao dizer: assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso está no livro do Apocalipse. É bem forte essa afirmação, né? Mas é exatamente isso. Se a gente ficar nesse morno da dualidade aqui no campo que a gente vive, a gente não consegue chegar no reino dos céus, né? A gente vai ser rejeitado pelo divino, né? Porque a gente mesmo vai estar rejeitando ao aceitar a lei da dualidade, né? E substituir a lei do um com a lei da dualidade, né? Como é que a gente pode alcançar Deus se a gente aceitar de bom grado fazer isso, né? E é precisamente por isso que a evolução econômica da humanidade, segundo Marx e Lenin, jamais poderá conduzir à conclusão divina, à autotranscendência, de acordo com a lei do amor, a lei do um, que contém em si a verdadeira trindade, poder, sabedoria e amor, como a tríade do ser de todo homem e de toda mulher. Então, assim, esses pseudo-filósofos, né, como Marx, reduziram toda a interpretação da realidade ao materialismo, né, assim, limitaram totalmente a filosofia deles ao campo da matéria, e eliminando qualquer princípio espiritual. E, obviamente, que se a gente enxergar tudo dentro de um campo de forças contrárias interagindo na matéria, sem qualquer princípio de transcendência, né, que é uma transcendência que estava na filosofia do Hegel, como o Mestre colocou, que Marx subverteu, né, transformou em algo que realmente escraviza as pessoas, né, justamente, assim, é a filosofia dos caídos mesmo, né, da própria serpente que vem com uma mentira, com uma perversão de um ensinamento para gerar uma doutrina que escraviza a mente das pessoas, né, os resultados a gente vê até hoje, basta olhar aí o que está acontecendo em qualquer país, né, em relação à política, especialmente nos países que têm maior influência das doutrinas marxistas e de esquerda, né. Afora aqueles de duplo ânimo, que se mostram inconstantes em todos os seus caminhos, a verdade divina permanece como um sol de amor, que derrete os conceitos humanos mais frágeis e revela a lei do um. Então aqui eu coloquei uma imagem que sintetiza bem a ideia da polaridade divina, né? Você vê que tem dois lados nessa figura que está na imagem. Um dos lados, o lado direito, o lado esquerdo da gente que olha, né? É um lado bastante masculino, né? Que tem ali a armadura, a espada, né? Uma figura de um guerreiro. Do lado esquerdo você tem uma figura bem feminina, né? Manifestando o princípio do amor, né? Da mãe. E que o elemento que faz a síntese, né, seria, a gente poderia identificar com o raio dourado, né, que é o raio do equilíbrio. É por meio da sabedoria e da união dos opostos em comunhão, em harmonia, né, que a gente pode alcançar uma síntese que transcende, né. Essa imagem eu acho muito bonita, assim, acho que traduz muito bem isso.